Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa. Nesse vídeo, iremos para mais uma videoaula referente às explicações, tá? Explicação da semana 30/11 a 4/12. Então, finalzinho de novembro com o início de dezembro. Vamos iniciar, então, com a língua portuguesa. A gente vai lá no livro didático, na página 221 do livro, e vamos continuar falando sobre o assunto da semana anterior, que é o poema. Vamos continuar a trabalhar sobre esse gênero textual. No comecinho dessa página fala que os poemas podem ser construídos de várias formas e expressar diferentes sentimentos e ideias, né? Como já vemos que o poema ele pode ou não conter rima, né? Ele tem versos e contém estrofes, porém alguns poemas têm algumas características diferentes, como aqui diz, várias formas e expressões diferentes. Então vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Primeiro aqui, né, vamos conhecer poemas que parecem brincadeiras, e até o título dele, Pega, Pega. É uma brincadeira muito conhecida de vocês, né? Então façam a leitura, vocês vão gostar bastante desses diferentes tipos de poema. Aproveitar, né, para praticar a leitura, porque estamos em casa, devemos ler bastante. Na próxima página temos outro tipo de poema, poemas que constroem imagens. Há poemas que são como quadros ou pinturas. Então vemos aqui um poema, ele está escrito, ó, cada linha dessa que está formando o quê? Uma flor, né? Como vocês estão vendo, ela está escrita alguma coisa e ao mesmo tempo ó, está formando o quê? Uma flor. Leiam esse poema, tá, com muita atenção, tá bom? Depois temos outro tipo de poema, poemas curtinhos que dizem muito, os haikais. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre esse tipo de poema. Embaixo o livro explica o que é um poema haikai, tá bom? Aqui já fala que é um poema de origem japonesa, tá bom? Não é nossa origem, nossa cultura, tá? Do Brasil, é de origem japonesa. E aqui fala que ele é um poema curto, tá bom? Então ele é curtinho, com 3 versos, tá? Então ele é origem japonesa, ele é curtinho, só tem 3 versos. Como que ele funciona? Geralmente o haikai tem como assunto o registro de um momento rápido, instantâneo, quase sempre ligado à natureza, a uma imagem. Nesses poemas não é necessário haver rima. Então vamos ver como que ele funciona. Aqui na página 223 tem 2 exemplos de haikai e depois uma atividade para vocês estarem inventando um, de acordo com as regrinhas que eu já disse para vocês da página anterior. E além das regrinhas de como que funciona o haikai, aqui tem 2 exemplos para vocês se inspirarem. Primeiro vemos uma imagem o quê? Do menino, maluquinho, ó, a panela na cabeça dele. E parece que ele está no meio de um redemoinho de vento, né? E ele está indo, está voando sobre ele. Vamos ver o que está escrito nesse haikai. Então, como vamos perceber aqui, é curto, tem apenas 3 versos. Vamos ver o que fala. Está escrito no ar, não adianta, eu não sei. O que é devagar, né? Ou seja, ele está indo rápido. Esse aqui é um exemplo, né, de um poeminha com o gênero haikai. Mais um outro exemplo. Vemos um menino sozinho, né, observando a paisagem. E embaixo temos o poeminha. Tarde clara e quieta, cara de haikai, que é a coisa de menino poeta. Então, percebemos aqui 2 exemplos de haikai com imagem, né, nos ajudando, nos auxiliando. E na página anterior fala que é ligada à natureza. Vemos aqui o vento, né, vemos aqui a paisagem, né, como diz, tarde clara e quieta. Então, geralmente estão ligados realmente à natureza. Então, com base nisso, e também vocês podem fazer pesquisas, pessoal, para ajudar vocês, tá bom? Agora, vocês irão fazer um pequeno poeminha no formato haikai. Aqui na atividade 2, da instrução que vocês façam no sulfite, vocês podem fazer no caderno de desenho ou no caderno de sala de vocês, tá bom? Vamos fazer um poeminha de acordo com essas explicações, esses modelinhos, e um desenho também para acompanhar, tá bom? E aqui fala para vocês soltarem a imaginação, pesquisem, pessoal, façam, que eu acredito na capacidade de vocês e me enviem a foto para mim ver, para mim poder dar os parabéns, dar minha opinião, tá bom? Então preciso da fotinha da atividade de vocês também para me saber se vocês realmente fizeram. E com base nisso tudo que a gente estudou, lá embaixo está fazendo uma perguntinha para vocês, ó. Pense e converse sobre o significado do verso. Será que ler é voar? Lembra do poeminha anterior? Né? Por que será que ler é voar? Então aqui pergunta sobre esse sentido do voo na leitura, do voo num poema,
né? O que que isso quer dizer? O que que isso nos traz, né? E aqui no livro fala sobre a importância do quê? De imaginar, voar por meio do pensamento, refletir sobre quão livres somos com nossos pensamentos e sonhos. E a leitura nos leva a altos lugares, né, da nossa imaginação. Tá? Vocês não precisam estar escrevendo essa resposta, mas apenas reafirmar aqui o quão é importante a leitura e tudo que ela faz conosco, nos trazendo experiências, aflorindo a nossa imaginação. Então, o quanto é importante a leitura. Agora a gente vai lá para a página 230, tá, pessoal? Vamos trabalhar as sílabas K, Q, Ki, com Q e U, tá bom? Não vamos esquecer, sempre depois do Q, temos o quê? U. Tá? Não importa que palavra que seja, sempre depois do que temos o U. Então, aqui, para a gente trabalhar o que? A ortografia correta das palavras. Temos aqui a atividade 1, para vocês fazerem a leitura, tá bom? Depois temos aqui a atividade 2, né? Pergunta, fale 3 vezes bem rápido, nhoque do iaque. O que o som produzido lembra? Então, reflita um pouquinho. Vamos ler de novo, ó. Nhoque pro nhaque. Então, o que que é isso? Que som? Esse som parece que tá uma onomatopeia, né? O que parece que está acontecendo nesse som? Nhoque, pro nhaque. Tá bom? Então, reflitam e escrevam na lacuna. Na atividade 3, temos aqui um banco de palavras, cheio de palavras. E embaixo temos um quadro, tá bom? Com 3 colunas. Vocês vão separar as palavras que têm o som de que, o A, né? De quá. As palavras que têm o som de que e as palavras que têm o som de ki. Tá bom? Dei aqui na primeira linha de cada exemplo para vocês. De quá, quatro. De que, moleque. E de que, maluquinho. Tá bom? Vão fazendo e no banco de palavras vão eliminando, vão riscando as palavras para vocês não escreverem elas repetidamente. Tá bom? Então, continuem a sequência aqui do quadro de acordo com o modelo. E na página 231, temos aqui uma cruzadinha silábica. Vocês vão preencher essas cruzadinhas o quê? Com K, com Q, com Ki, né? Quá, que, Ki. E vocês vão preenchendo de acordo com o que está perguntando, né? O que não é grande é o quê? Pequeno, tá bom? Então, conforme as perguntas vão respondendo e vão preenchendo com as sílabas quá, que, Ki, Cocu. E quão, se for necessário. E abaixo temos uma reflexão sobre essas sílabas, essas palavras. Por quê? Ó, mesmas letras, outro som. Temos aqui a mesma letra, Q, U, E. E aqui também, Q, U, E. Porém, falamos aqui, ó, quente. E aqui ficou 50. Olha a diferença que deu, quente, 50. E aqui no Ki também é a mesma coisa, ó, esquilo. E aqui ficou tranquilo? Não, ficou tranquilo. Então, dependendo da palavra, temos o quê? A diferença. Né? A diferença na onde? Então, reflita onde que acontece, onde ocorre essa diferença, né? E respondam aqui na lacuna. E nessa próxima atividade, vamos apenas reafirmar o que estamos refletindo aqui, ó. Temos várias palavras, esquenta, frequenta, questão, sequestro. O que aconteceu aqui no som, pessoal? Então, registre isso daqui nas linhas com as palavrinhas de vocês, até o vídeo de explicações para a gente reafirmar aqui e corrigir sobre essas diferenças nos sons. Agora vamos para as explicações de matemática, na página 194. Semana passada, retornamos algumas operações, situações, problemas de multiplicação. Agora a gente vai refletir sobre a divisão. Então, temos aqui várias situações, problemas, pessoal. Então, leiam com muita atenção para vocês fazerem a resposta correta, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar sobre alguns termos, o que é metade, né? É quando dividimos esse número por 2. O que é um terço? É quando dividimos algum número por 3, tá bom? Então, vocês leiam, reflitam e sempre está embasado no quê? Numa continha. Na atividade 1 é 12 dividido por 2. Aqui eu deixei a resposta para vocês como modelo, tá bom? Façam a continha e coloquem a resposta. E na 3, na 2 é 24 dividido por 3. Então, façam, já temos até um desenho aqui como modelo. Que são 24 botões para ser dividido o quê? Em 3 caixas. Né? Então, como que será que eles vão fazer essa divisão? Vocês podem fazer aqui a divisão
desenhando as bolinhas em cada caixa, de um em um até dar 24. Sabe aquele vídeo de divisão, ensinando como dividir, que eu enviei para vocês? Retornem ele, vão lá, voltam, reassistam, aquilo lá é para reassistir quantas vezes for necessário. Por quê? Porque vai ajudar vocês, tá bom? Então, faça a divisão 24 dividido por 3, coloque a resposta nas lacunas, e aqui na parte final da página, 1/3 de 24, que a gente tá trabalhando, é igual a... Aí vocês colocam a resposta que deu nessa situação problema. Nessa página 195, a gente vai trabalhar sobre 1/4, que é quando a gente pega um número e divide ele por 4, tá bom? Então, leia com atenção, vocês vão resolver aqui o cálculo de 20 dividido por 4, vai montar a continha ou em desenhos, conforme vocês preferirem, vai responder a lacuna com a resposta da operação. E na atividade 4 aqui, temos o quê? Algumas de borrachas. Temos aqui 32 borrachas. E a gente está fazendo o quê? Achando 1/4, estudando sobre 1/4 aqui nessa página. Então, a gente tem que achar 1/4 dessas 32 borrachas. Ou seja, vai ser 32 dividido por quanto? Como já aprendemos aqui. Por 4, tá bom? Então, 1/4 de 32 vai ser o quê? A nossa resposta. Qual que é? 32 dividido por 4, tá bom? Então, façam aqui, reflitam e colocam a resposta na lacuna. Aqui na página 196 é no mesmo segmento. Aqui vocês vão trabalhar sobre 1/5. Onde a gente pegamos um número e dividindo por 5. Ó, vemos aqui 30 dividido por 5. Tá vendo? Vocês vão achar a resposta, tá? E aqui na atividade 6, vocês vão ver que tem 20 livros, tá bom? E aqui não tem que achar 1/5, então vocês vão dividir por 5 e achar a resposta para preencher a lacuna. E aqui na página 197, vocês irão aprender sobre 1/10, né, de algum elemento, dividido o quê? O número por 10, aqui no caso da atividade 7, é 40 dividido por 10. Ok, pessoal? Então, vocês usem muito a tabuada para resolver essas atividades, porque facilita muito, pessoal. Utilizem a tabuada, tá bom? E preencham as lacunas. E aqui na atividade 8, né, temos bolas e carrinhos. Aqui vocês vão ter que pintar 1/3 das bolas e depois 1/5 dos carrinhos. Para isso, vocês vão fazer o quê? Achar o total de bolas e dividindo esse total por 3, vocês vão saber quantas bolas vocês vão pintar. E vão somar o total de carrinhos, dividindo por 5, vocês vão achar 1/5 e vão saber a quantidade que vai pintar de cada carrinho. Agora, vamos para as explicações do conteúdo de História. Na página 128, onde temos o tema Portugueses e Ameríndios, temos aqui um pequeno texto, depois a aldeia Tupi, vai explicar como que funciona, né, o cotidiano, enfim. Aí, com base nessas leituras, temos aqui as questões. A questão, por que os portugueses aprenderam a língua dos índios e não ao contrário, pessoal? Então, pense na quantidade de portugueses que tinham no Brasil, a quantidade de indígenas, para poder refazer essa resposta. Na página 129, de história, temos aqui mais textos para vocês lerem, praticar a prática da leitura, né? Praticar a leitura e também aprender sobre a herança dos indígenas, arte indígena, pintura corporal. Então, leiam, tá bom? Leiam bastante, respondam as questões. Lembrando que tanto essa primeira questão do tópico quanto a segunda questão do tópico são respostas pessoais. E iniciando as explicações de geografia, vamos para a página 118 do livro, no capítulo 12, relação entre o campo e a cidade. Por quê, pessoal? Primeiro trabalhamos sobre o campo, as paisagens, os elementos do campo, o trabalho no campo, depois trabalhamos o quê? Estudamos sobre a cidade, as paisagens da cidade, os elementos, os componentes que formam a cidade, os serviços da cidade, lembram? Agora a gente vai trabalhar, aprender como que os dois se interagem entre si, porque sem o campo, a cidade não funciona, e sem a cidade, o campo também não funciona. Um depende do outro para poder sobreviver, para poder se manter. Para iniciar esse assunto, aqui no início do capítulo, temos 4 imagens, algumas referentes ao campo e outras referentes à cidade. Então, vamos lá. A imagem A, vemos aqui a imagem, a legenda, plantação de hortaliças, tá bom? Uma horta, ok, pessoal? Em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Na foto B, na imagem B, temos um gado, né? Temos aqui vários bois, um gado de corte em Chechel, no Pernambuco. Na imagem C, temos colheita mecanizada de arroz em Douradina, no Paraná. E na imagem D, temos um prato típico da alimentação dos brasileiros.
Agora vamos para as questões que eu vou estar fazendo junto com você, dando a introdução desse capítulo. As fotos A, B e C retratam cenas do campo ou da cidade? Ó, plantação de hortaliça, gado de corte, colheita. Colheita quer dizer o quê? Que havia uma plantação aqui, né? Uma plantação de arroz. Retrata o quê? Do campo, né? São o quê? Elementos, cenas do campo. Tá bom, pessoal? Segundo tópico, essas cenas revelam etapas da produção de alguns alimentos que estão na foto D. Então, quais alimentos que temos aqui na A, na B e na C? Na A, temos o quê? Hortaliças, pode ter verduras, não pode? Temos aqui, então, a alface. Por que alface? Porque está nessa foto da D, a gente não consegue ver porque a imagem não está nítida. Né? Com o gado temos o quê? A carne que vemos na imagem. E na imagem C temos o arroz, como a própria legenda nos traz. Então, a resposta correta é o quê? Alface, carne e arroz. Terceiro tópico. Por que o campo é importante para a alimentação das pessoas? Então, por que o campo é importante para nós, pessoal, crianças? Porque é no campo que é produzido a maioria dos alimentos consumidos pelas pessoas. Né? No campo que se produz o quê? Os legumes, as verduras, as frutas, a carne, né, os grãos, então, e faz parte da nossa alimentação. Os cereais também, enfim. E o último tópico, que alimentos você consumiu hoje? Então, respostas pessoais de cada um de vocês, tá bom? Na sua opinião, para que eles fossem produzidos, foi necessário algum tipo de relação entre o campo e a cidade? E qual? Então, com base nessas reflexões e no que vimos aqui nessa página, vocês vão responder aqui no livro mesmo, nesse espaço. Na página 119 temos o texto, a circulação, ou seja, um ciclo, né, de produtos entre a cidade e o campo. Então, a gente vai aprender o quê? A sincronia entre eles, né, o relacionamento entre a cidade e o campo através dos produtos. Então, leiam esse pequeno texto acima e abaixo das imagens, sem esquecer de refletir sobre cada imagem. E sabendo que cada imagem tem uma numeração, ó. 1, 2, 3, 4. Algumas mais relacionadas ao campo e outras imagens mais relacionadas à cidade. Com base nisso, vocês vão responder a atividade 1 e 2. Na atividade 1, a A da 1 pergunta o trabalho desenvolvido no campo. Então, quais são as fotos que nos mostram o trabalho no campo? Aí vocês vão colocar o número delas, tá bom? E a mesma coisa vocês vão fazer na atividade B, só que em relação ao trabalho desenvolvido na cidade, vocês vão colocar o número das imagens que representa isso. E na atividade 2, pede para vocês escreverem apenas 2 produtos que vocês usam no dia a dia e vai escrever qual é a matéria-prima, o que foi tirado da natureza para poder fabricar esse produto. Por exemplo, eu uso no dia a dia uma cadeira de madeira. Ela foi feita do quê? De uma árvore, correto? Então, vocês vão escolher 2 produtos, escrever qual é a matéria-prima, do que ele foi feito, né, do que foi retirado do campo para poder fazer aquele determinado objeto que vocês usam. Respostas pessoais, vocês podem fazer tanto no livro quanto no caderno, tá bom? Não esqueça de me enviar a foto. Na página 120, temos aqui alguns processos de 3 materiais envolvidos, ok? Então, temos aqui um pequeno texto, do campo para a cidade. E aqui temos umas sequências, né, na A, na B e na C, que como que acontece lá no campo, processo que envolve até chegarmos para nós nas prateleiras dos mercados. E com base nessa sequência, nesses processos, vocês vão fazer o quê? Uma tabela abaixo, um esquema, ó, com base nos esquemas acima, complete o quadro. Então, temos um quadro na parte daqui, qual é a atividade para obter a matéria-prima, o nome da matéria-prima, o produto e onde é consumido. E depois, nas linhas A, B e C, conforme o esquema acima. Eu deixei a primeira preenchida de modelo para vocês. Né? Vamos observar a primeira? Se a primeira é o gado, o cultivo do gado, o nome disso é o quê? A pecuária, a gente já estudou sobre isso, então, pecuária. Depois, na matéria-prima, vemos aqui, está escrito aqui o caminhãozinho, ó, leite, então aqui é o processo do leite, ok? Qual é o produto que está sendo fabricado? Então, vemos aqui uns produtos redondos. O que a gente faz? Redondo, assim a mulher também está segurando. Que produto é esse que foi feito com o leite? O queijo. E aonde é consumido? Onde que se come o queijo? Tanto no campo quanto na cidade. Então, como que foi adquirida essas respostas? Através do que? Da observação. Primeiro estão tirando o leite da vaca, estão levando o leite para uma indústria. Na indústria eles fizeram o queijo e depois chegou o quê? A produção final, né? Que tem aqui um consumidor comprando o que é o queijo. Da mesma forma tem a atividade B e a atividade C.
Atividade B, pessoal, caso vocês estejam com dúvidas, é uma fabricação de panelas. Olha aqui nas prateleiras, são panelas de ferro que usamos no nosso dia a dia, né? Nossas famílias, o que? Para cozinhar. Depois temos aqui na C. Está escrito aqui, mas vale afirmar que é o algodão, tá bom? Então, vocês vão fazer a mesma com o modelinho da A, tá bom? A sequência aqui dos fases respondendo as perguntinhas da B, relacionado à panela de ferro, e a C relacionado ao algodão. E na página 121, temos aqui o texto da cidade para o campo. Então, o que é enviado de benefícios da cidade onde moramos para o campo? Tá bom? Então, leio para vocês aprenderem, né, quais são os benefícios da tecnologia para o campo. Tá bom? Aqui temos aqui umas imagens, ó. É um agricultor utilizando um notebook, né, a tecnologia enviada ao campo. Há imagens aéreas da agricultura para eles poderem ver, né, o que está ocorrendo. E também temos aqui a página da internet com informações climáticas, na atividade agrícola. Então, a cidade também traz benefícios ao campo, não só o campo para a cidade. Depois temos mais um textinho aqui abaixo das imagens, vai falar um pouquinho, né, sobre o satélite, sobre essa tecnologia. Depois, lá embaixo, temos uma perguntinha. Observe novamente as imagens acima e depois converse, né, com os colegas, mas já vamos para a questão. Que benefícios o uso da tecnologia retratada nas imagens pode trazer para o campo e a cidade? Então, pessoal, o uso da tecnologia, como vemos aqui na primeira imagem, agricultor usando notebook, e imagens por satélites, aqui nas outras duas imagens, facilita que informações importantes para a produção no campo, tá bom? Como temos aqui no textinho. Como os mapas meteorológicos, como vemos aqui nessa última imagem, né? Por exemplo. Né? Para que servem esses mapas? Então, os agricultores eles podem verificar a previsão do tempo para os próximos dias e assim planejar o plantio conforme o clima, né? Conforme o tempo, estiagem, chuva, enfim, né? As imagens de satélite aqui na segunda imagem possibilitam o quê? O agricultor a monitorar como está indo as suas plantações, né? As suas lavouras. E os computadores, né? Eles facilitam a comunicação e a busca de informações para os agricultores. Sendo assim, pessoal, então o uso da tecnologia no campo pode contribuir sim, né? Contribui para o aumento da produção agrícola, né? Beneficia a população tanto do campo quanto da cidade. Essa explicação da atividade 4 é apenas uma reflexão, vocês não precisam estar respondendo essa questão. Ok? Agora vamos para as explicações de ciência da semana, na página 130. Aqui temos um texto, os materiais e a água. Leiam esse texto, pessoal. Esse assunto é muito importante, vocês precisam aprender. E aqui está falando sobre materiais impermeáveis e materiais permeáveis, ok? O que é um material impermeável? São aqueles que não permitem a passagem de outros materiais, em geral líquidos ou gases através dos seus poros. Por exemplo, eu tenho uma sacola de plástico. Se eu jogo água nessa sacola, a água não vai absorver, adentrar dentro do plástico. A água vai ficar em cima do plástico, correto? Porém, os materiais permeáveis, os líquidos, eles conseguem atravessar esse material. Por exemplo, o papel, ele tem uma consistência, correto? Se a água entrar em contato com o papel, o que vai acontecer com o papel? Ele vai molhar, ele vai se dissolver, se for bastante água, ele vai se desmanchar, ou seja, ele é permeável, adentrou água sobre material diferente da sacola. Então, essa é a diferença entre os dois. Nessa atividade 1, vemos aqui vários elementos nessa paisagem, né? Representando uma praça, várias pessoas passeando ao ar livre, se divertindo, é um momento de lazer aqui. E temos vários elementos que compõem essa paisagem, e são os elementos o quê? Impermeáveis, né? Que impedem o quê? Da água ir lá e desmanchar esse produto. Por quê? Porque a água não entra, não adentra nesses elementos, tá bom? Então, com base nisso, vocês vão responder a questão A e a questão B dessa página. E assim finalizam as explicações e uma ótima semana de estudo a todos.